A nossa edição de hoje do Papo Antagonista traz um convidado muito especial. É com muita honra que eu chamo agora aqui para compor nosso Papo Antagonista o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente da Suprema Corte, ministro Aires Brito. Muito boa noite, ministro. Seja muito bem-vindo ao Papo Antagonista comigo agora, aqui trazendo para vocês essa entrevista importante. Participam comigo dessa entrevista. Já vou chamar os meus colegas para cá. Para você que acompanha a gente sempre no Papo Antagonista, sabe que a nossa conversa é muito franca, muito direta, com todo o nosso time também. O Wilson Lima chega junto para essa conversa com o ministro Aires Brito e também meu amigo Carlos Graeb, direto de São Paulo, trazendo para vocês essa entrevista super importante, repercutindo, então, a sucessão de Ricardo Lewandowski no Supremo Tribunal Federal. Ministro, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Papo Antagonista. Pois é, meus cumprimentos respeitosos, carinhosos a você, Kenzo, a Wilson Lima, a Carlos Graeb e a todos que nos veem e todas nos veem e ouvem. Ministro, eu quero muito começar essa entrevista com o senhor, que o senhor faça uma avaliação, né, sobre essa questão desse processo, hoje, que é o processo de sucessão de um ministro da Suprema Corte. Como é que o senhor avalia esse processo de sucessão que já se configura ao longo de muitos anos no Brasil, que é uma prerrogativa de indicação do presidente da República, então, um nome para suceder essa vaga que é deixada após a aposentadoria, então, de um ministro. Como é que o senhor avalia esse processo de sucessão? Bem, é um processo intrinsecamente, inatamente relevante. Afinal, de que se trata? Da investidura, da indicação pelo presidente da República, da arguição pública da pessoa indicada pelo presidente da República para ministro da Suprema Corte do país, e, se for o caso, da nomeação, subsequentemente da posse do nomeado para o cargo de ministro da Suprema Corte. É intrinsecamente relevante porque se trata de ocupar, em última análise, se for o caso, um dos 11 cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal, que é a instância estatal decisória máxima que decide em determinadas matérias, por último, não que o Supremo seja infalível, mas é a embocadura, é a foz da vontade decisória do Estado. E as grandes questões do país terminam desembocando no Supremo. Bastando lembrar que ele é, o Supremo Tribunal Federal do nosso país, o guardião maior da suprema lei do país, a Constituição. E no âmbito da suprema lei do país, ele é o guardião do supremo princípio constitucional do país, substantivamente, que é a democracia. Olha, estamos tratando com matéria da maior relevância, da maior importância. E o processo que agora se abre é, por definição, de importância ímpar, né? Todos devem acompanhar esse processo na medida do possível, opinar, se inteirar dele, porque não é um momento qualquer, não. É um momento decisivo na vida da República. Ministro, participam comigo, como eu disse, dessa entrevista, o Wilson Lima e o Carlos Graeb. Wilson, entrevistado é nosso, por favor. Ministro, antes de entrar nas questões técnicas, eu queria explorar com o senhor justamente esse momento, né? Eu lembro, eu lembro justamente no momento em que o senhor apresentou a sua aposentadoria, lá em 2013. Eu acompanhei esse processo, né, naquela época. Inclusive, até estava contando essa história aqui nos bastidores, né? A minha primeira entrevista, quando eu vim para Brasília, foi o senhor, inclusive, que concedeu essa entrevista para mim. Até agradeço. E até hoje as pessoas repercutem. Eu queria que o senhor falasse para a gente, ministro, sobre esse momento da aposentadoria de um ministro supremo. É difícil deixar aquela cadeira? O que passa na cabeça de um ministro no momento... Olha, cheguei aos 75 anos, não sei o que foi, 70, né? Mas quando chega aos 75 anos, é hora de entregar o cargo, é hora de passar a bola para frente.
E ainda mais no seu caso, porque o senhor passou a bola para frente no início do julgamento da AP 470, que foi o julgamento do Mensalão, que é considerado hoje um dos marcos da história recente republicana. Conta pra gente como é que foi esse momento e como é que é justamente esse momento até de desprendimento, de falar, olha, já não tem mais como contribuir a partir deste momento. Ótima pergunta. É preciso encarar esse momento da despedida, da desinvestidura do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal com naturalidade. Eu, até aquela época, não sei se eu disse para você, Wilson, numa metáfora talvez um pouquinho pesada, mas foi o que me ocorreu. Eu disse, olha, numa república, a rotatividade, a alternância no exercício do cargo é natural. Não é monarquia, é república. E chega um tempo, eu fiz uma brincadeira séria, chega um tempo numa república, chega um tempo que o cargo tem o direito de ver o seu ocupante pelas costas. Chega um tempo que é isso mesmo. É sair com a consciência tranquila de que contribuiu para o funcionamento regular daquela Corte de Justiça e para o aperfeiçoamento do sistema de justiça do Brasil, do Poder Judiciário como um todo. Eu encaro com absoluta naturalidade esse momento. Até porque eu só entrei no Supremo porque alguém saiu, porque alguém se aposentou e possibilitou a vaga no cargo para que eu, na oportunidade, preenchesse essa mesma vaga. Então, eu encarei como acho que o ministro Lewandowski está encarando, com absoluta naturalidade. Carlos Graer. Eu queria fazer uma ressalva, viu, se me permite. Claro, por favor. A ressalva é a seguinte, eu fiquei até o fim do julgamento, praticamente. Eu pautei a ação penal 470, coloquialmente chamada de mensalão, presidi as sessões durante 4 meses, de julho até o dia da minha aposentadoria, 18 de novembro, com sessões plenárias das segundas às sextas-feiras e com as penalidades já aplicadas, a dosimetria das penas. Eu fiquei praticamente até o fim do julgamento, do começo ao fim. Ficou aquela discussão dos embargos infringentes Somente já para frente. Que ficou ali para a gente, só para a gente relembrar um pouquinho o momento de história, né? Para você que, se você não lembra, 2012 começou o julgamento, ele foi concluído em 2013 com a questão dos embargos infringentes, que foi uma questão super polêmica na época, que eu lembro que, inclusive, quem deu o voto de Minerva nesse caso foi o ministro Celso de Mello, que também, enfim, se aposentou recentemente. Estou certo, ministro, ou eu cometi algum erro? Não, está certo. Até outra particularidade, quando eu pautei com a aprovação dos demais colegas, com os pares todos, quando pautei para julgamento a ação penal 470, os autos do processo vinham com o nome, em letras garrafais, mensalão. O que foi que eu fiz? Mandei colocar uma taja preta em cima do nome mensalão, porque senão já seria um pré-julgamento, né? O que interessava era a ação penal 470. Me lembro bem disso. Boa, ministro. Carlos Graeb, por favor, Carlos. Ministro, boa noite, tudo bem? Boa noite, Carlos. Bom revê-lo. Bom revê-lo. Ministro, vamos deixar de lado a questão de ser justa ou não a situação. Mas é fato que o Supremo hoje passa por uma espécie de crise de legitimidade. Tem muita gente no Brasil que questiona a Corte, questiona o perfil dos indicados, dos ocupantes das cadeiras da Corte. Acham que são ministros com um perfil excessivamente político, associam o ministro ao presidente que o indicou, né? É uma situação complicada. Nesse contexto, caso o Lula decida indicar o seu ex-advogado, a Corte sobrevive a uma indicação desse tipo, que de forma tão clara cria um vínculo entre o novo ocupante aí da cadeira e o presidente que o indicou, ainda mais advogado e réu numa ação penal, né? Bem, na hora da indicação de um candidato a ministro do Supremo,
e da entrega desse nome indicado ao crivo, a interrogatório, de inquirição, de avaliação do Senado Federal, nesse momento é preciso que o princípio constitucional da impessoalidade, que está especificamente, literalmente, na cabeça do artigo 37 da Constituição, seja observado. Não se paga um favor, não se é grato funcionalmente. É-se grato no plano pessoal. E, seja quem for nomeado, é dever do nomeado, uma vez empossado do cargo, fazer o quê? Cortar, rente, cesse o cordão umbilical com quem o nomeou. E com os membros também do Senado Federal, porque esses membros são os que aprovam o nome do indicado pelo presidente da República. À luz da Constituição, em tese, é tudo perfeito. O problema, Graeb, é na prática. Ou seja, nós não padecemos de déficit de qualidade normativa. A Constituição é boa, é de boa qualidade nessa matéria como em tantas outras. O déficit é de efetividade da Constituição, de interpretação da Constituição, de aplicação da Constituição. Mas, você falou de crise do Supremo, é preciso lembrar... De imagem, sobretudo, de imagem. Né? De imagem. É preciso lembrar, Carlos Graeb e todos que nos acompanham, que veio, todos e todas, que o Supremo de hoje trabalha em condições mais adversas, bem mais adversas do que o Supremo de outras épocas. Porque nós estamos numa era de comunicação internetizada, digital, eletrônico digital, em que tudo é instantâneo, não há limite no tempo, em que as comunicações massivamente feitas, as mensagens postadas internetizadamente, são tão instantâneas quanto planetárias, ou seja, sem limite geográfico, e sem limite numérico de destinatários, e sem limite de matéria. Qualquer matéria pode ser objeto desse tipo de comunicação, assim tão massiva, quanto instantânea, quanto inumerável, quanto aos seus destinatários e planetária geograficamente. E o Supremo tem que decidir, o mais das vezes, com imediatidade, pela gravidade das coisas, com pouco tempo para refletir, para fundamentar mais consistentemente as suas decisões. Então, é diferente de outras épocas. Ministro, o senhor tocou num assunto... Perdão, Graeb, desculpa, achei que você... Pois não, Graeb. Deixa eu só reformular, né, refazer o finalzinho da minha pergunta. O senhor acha que, nesse contexto, o Supremo sobrevive, vamos dizer assim, à indicação de alguém tão colado ao presidente da República? Olha, tem que sobreviver, sobretudo se ele preencher as outras condições de que fala o Supremo. As condições. Por exemplo, tem que ser brasileiro nato, isso é fácil de preencher. Tem que estar na idade mínima de 35 anos e máximo de 70 anos. Na idade cronológica de nascimento, é fácil de preencher. Agora, tem que ser dotado de reputação ilibada, que é mais do que idoneidade moral. A idoneidade moral precisa ser comprovada com certidões cartorárias. A reputação ilibada não, está acima de qualquer discussão, de qualquer dúvida, ninguém precisa provar nada. Precisa da notabilidade do saber jurídico. O saber notável é mais do que o saber notório. A notoriedade do saber é apenas um saber, digamos, que o indicado e afinal nomeado e empossado seja conhecido, mas não é isso. A Constituição existe, seja notável. O notável tem que ser um expoente, um primus inter pares, uma referência científica e profissional. É preciso saber se ele preenche, seja quem for. E tem que ser também, além de brasileiro nato, um versado na Constituição, porque o Supremo é o supremo guardião da Constituição. A Constituição é a lei maior do país, é a lei das leis. É a única lei que não tem número, tal a sua relevância. Vocês já perceberam isso, né? Se há uma lei que não tem número, é a lei maior, porque é número único. É a única lei que não é elaborada pelo Estado, é elaborada pela nação. O Estado é criatura da Constituição. Que a seu turno é criatura de quem? Dela, nação. Essa realidade anterior ao Estado, exterior ao Estado, superior ao Estado.
E é preciso que seja um democrata de raiz, de caule e de fronde. Um democrata convicto, testado. Por quê? Porque, substantivamente, o princípio continente da Constituição, de que todos os outros princípios constitucionais são conteúdos, inclusive liberdade de imprensa, separação dos poderes, o princípio dos princípios é o da democracia. Então, é preciso preencher todos esses requisitos. Ministro, o senhor falou aí bastante sobre essa questão do critério da impessoalidade dessa indicação, né, de um ministro para a Suprema Corte, que isso precisa estar muito observado. E é dever, inclusive, desse nomeado cortar, o senhor falou muito claramente isso, esse cordão umbilical. E durante a sua resposta, o senhor também falou sobre o grande problema que é colocar isso na prática, né? Queria que o senhor detalhasse um pouco mais isso, desse desafio, de fato, dos indicados à Suprema Corte. Olha, é que uma coisa é a teoria, outra é a prática. Uma coisa é a vida pensada, outra é a vida vivida. A Constituição é teoria, é vida pensada pelo legislador constituinte. Outra coisa é o cotidiano, é a vida em concreto. A vida vivida efetivamente pelos destinatários da Constituição. Por mais das vezes, a Constituição não padece de defeitos qualitativos, de normatividade. Não, a Constituição é tida lá fora, essa nossa Constituição de 1988, como de primeira grandeza, como de excelência qualitativa, no plano qualitativo. Essa Constituição lá fora projeta do Brasil a melhor imagem. O Brasil é tido lá fora como o primeiro mundista, não é só no futebol e na música, não. É juridicamente. Nós somos um país juridicamente primeiro mundista graças a essa Constituição. Agora, se ela está sendo bem interpretada e bem aplicada, é outra coisa. No conceber o processo de investidura de alguém no cargo de ministro do Supremo, a Constituição é muito boa. Agora, se ela vai ser concretamente, empiricamente observada, fidedignamente observada, é outra coisa. Compete à sociedade acompanhar de perto. Compete, por exemplo, ao Senado Federal, pelas suas duas instâncias deliberativas, inicialmente a Comissão de Constituição e Justiça, e depois o próprio plenário do Senado, plenário que, tanto quanto a primeira comissão, vai avaliar a qualidade do indicado pelo presidente da República, vai aferir do preenchimento das condições todas da Constituição. Nesse momento, a sociedade deve chegar junta, ali nos calcanhares do poder, tanto do presidente da República quanto do Senado Federal, para que a Constituição seja fidedignamente observada nas suas exigências. Ministro, só queria fazer um último, pelo menos da minha parte, só queria fazer um último questionamento. Eu não sei se o senhor vai responder, mas enfim, né? Cabe a nossa função fazer esse questionamento. O senhor conhece tanto o Zanin, na sua atuação como advogado, quanto o Manuel, né? Manuel Carlos de Almeida Neto, pela atuação no Supremo Tribunal Federal. É bom lembrar que na época do julgamento do Mensalão, ele trabalhou diretamente no gabinete do agora ex-ministro Ricardo Lewandowski. Se o senhor estivesse no lugar do Lula e estivesse com esses dois currículos, qual que o senhor indicaria? Essa aqui é uma pergunta difícil de responder. Eu aprofundaria o diálogo com a própria sociedade civil, com outras instituições, com o próprio, quem sabe, com alguns ministros do Supremo também, para saber como o próprio Supremo receberia a indicação desses nomes. Não que o Supremo pudesse vetar, não tem veto nenhum. Quem tem o poder de veto é o Senado Federal. Para saber se eles preenchem as condições todas. A partir da notabilidade do saber jurídico, eu já expliquei, notabilidade é mais do que notório, né? Notório é conhecido, notabilidade é excelência. E o domínio da Constituição, porque é um fenômeno hoje que é preciso levar em conta, que é universal. É o fenômeno da constitucionalização de todo o direito. Não basta ser um penalista, é preciso ser um constitucionalista penalista. Não basta ser um civilista, um comercialista, um administrativista. Antes é preciso saber se é um constitucionalista, porque a Constituição é a lei das leis. É a única lei que o Estado não faz, na redação originária.
E, no entanto, é a lei de todas as leis que o Estado faz. E na Constituição estão os princípios que conferem identidade jurídica ao nosso país. É preciso que o ministro do Supremo seja muito bom de Constituição, antes de tudo. Ela é chamada de Constituição, não é à toa, porque tudo tem sua estrutura identitária, né? Tem o seu modo peculiar de ser, inconfundível, irrepetível, insimilar. Tudo é absolutamente original, não há nada igual a nada. Ela é chamada de Constituição porque constitui a identidade jurídica do país. O Brasil tem uma identidade jurídica. E quem plasma, quem funda, constrói, estrutura essa identidade é a Constituição. E na Constituição estão os princípios mais civilizados, mais humanistas. A partir do quê? Do maior deles, a democracia. Esse governo lincolnianamente definido como governo do povo, pelo povo e para o povo. O ministro do Supremo hoje deve ser como nos outros países já se observa, um versado em Constituição. No mundo inteiro hoje, contemporaneamente, há esse fenômeno da constitucionalização de todo o direito. A Constituição passou a ser princípio, meio e fim. Tudo começa com a Constituição, passa pela Constituição e se reconduz à Constituição. Se o indicado não for um constitucionalista antes de tudo, não tem condições de ser ministro do Supremo Tribunal Federal.